Podemos começar, filho. Tá ok. O áudio tá ok, não é? Tá ótimo, tá tudo bem. Então, dando início à nossa sessão de radiologia de hoje, falaremos a respeito da ressonância magnética na avaliação da esclerose múltipla pediátrica. Então, nosso objetivo é reconhecer os avanços da neuroimagem para identificar sinais de esclerose múltipla pediátrica e compreender um pouco sobre como a ressonância pode contribuir no diagnóstico, no monitoramento do curso clínico da doença e na resposta terapêutica. A esclerose múltipla na infância e na adolescência é caracterizada por evidências clínicas e de ressonância de inflamação altamente ativa. Embora muitos aspectos da ressonância da esclerose múltipla remitente e recorrente sejam semelhantes na doença pediátrica e na adulta, existem algumas características que são únicas dos pacientes pediátricos. Então, alguns distúrbios que devem ser considerados no diagnóstico diferencial da esclerose múltipla incluem doença inflamatória não esclerose múltipla, envolvimento do sistema nervoso central em distúrbios inflamatórios sistêmicos e alguns distúrbios genéticos e metabólicos da substância branca. A doença, de um modo geral, tem um grande impacto na integridade do cérebro. O que a gente pode observar pela ressonância magnética ao conseguir quantificar a ruptura da microestrutura tecidual e a perda do volume cerebral esperado pela idade. Existe um esforço recente, cada vez maior, em compreender como a ressonância magnética consegue distinguir crianças com esclerose múltipla e crianças com desmielinização monofásica. Os aspectos clínicos da desmielinização incidente incluem encefalomielite disseminada aguda, o ADEM, e síndromes clinicamente isoladas, entre as quais incluímos neurite óptica, mielite transversa, sintomas do tronco cerebral ou cerebelares e algumas outras apresentações do sistema nervoso central. As características da ressonância que vão identificar as crianças para as quais a síndrome clinicamente isolada vão representar o primeiro ataque da esclerose múltipla incluem uma ou mais lesões com hipossinal em T1 sem realce, duas ou mais lesões periventriculares e a ausência de um padrão de distribuição difusa da lesão. Existem ainda dois critérios que foram descritos para distinguir esclerose múltipla e ADEM, que no caso são uma lesão periventricular com hipersinal em T2 e pelo menos uma lesão com hipossinal em T1, que são detectados em pelo menos 20% dos pacientes com ADEM. Nas crianças com apresentação não ADEM, que apresentam uma ressonância cerebral normal no início, como em caso de crianças com neurite óptica ou mielite transversa, há uma probabilidade muito baixa, em torno de 3%, do diagnóstico de esclerose múltipla. Existem os critérios de McDonald de 2010, que são utilizados atualmente para avaliação da ressonância, que vão incluir um foco específico nas características pediátricas anteriormente não observados. Os critérios eles foram projetados para simplificar os requisitos de disseminação no espaço e disseminação no tempo. Nas crianças pequenas, tendem a ser um pouco menos confiáveis para o diagnóstico da esclerose múltipla e para a diferenciação da desmielinização monofásica. O que se observa é que o ataque agudo, que atende aos critérios de ADEM, eles não devem ser avaliados segundo os critérios de disseminação no espaço e disseminação no tempo. Nesses casos, devem ser considerados apenas os ataques não ADEM e ou novas lesões clinicamente silenciosas. Então, os critérios de 2010, eles proíbem especificamente a utilização dos critérios de disseminação no espaço e de disseminação no tempo para um ataque agudo que atenda aos critérios para ADEM. Então, nessas crianças, a gente utiliza os ataques não ADEM e as lesões, como eu comentei, clinicamente silenciosas. A disseminação no espaço inclui pelo menos uma lesão em pelo menos 2 dos 4 locais típicos da substância branca, que são justa cortical, periventricular, infratentorial e na medula espinhal. Lembrando que nos pacientes que apresentam síndrome da medula espinhal ou do tronco encefálico, essas lesões sintomáticas elas não contribuem para a contagem das lesões. Na disseminação no tempo, nós vamos considerar o tempo do ataque incidente. Em crianças maiores de 12 anos, as lesões podem ser encontradas na avaliação inicial, na varredura de base, podendo ser identificada a lesão clinicamente silenciosa com ou sem realce ao gadolínio. Nas crianças menores de 12 anos, novas lesões podem ser observadas em exames seriados ou conforme a apresentação de ataques clínicos,
que no caso vão ser suficientes para diagnosticar a esclerose múltipla. Lembrando que, no primeiro ataque clínico, as lesões assintomáticas, com ou sem realçamento meio de contraste, vão ser preditivas para a esclerose múltipla remitente recorrente. Em adolescentes e adultos, o comportamento clínico e de imagem são semelhantes. Nas crianças, o total das lesões em T2 tende a ser comparável aos pacientes que têm o início da doença na vida adulta, ao se considerar o tempo de doença, a duração total da doença. As lesões tendem a ser maiores em crianças do que as lesões em adultos típicos, com a margem menos bem definida, sendo possível que se resolvam completamente quando o início da doença ocorre antes de 12 anos de idade. Os critérios de McDonald que apresentaram melhor desempenho, eles foram incorporados nesse critério do Grupo Internacional de Estudos em Pediatria, que foi definido em 2013. A medula espinhal é um dos 4 locais de avaliação na disseminação do espaço pelo critério de McDonald. As lesões na medula espinhal em pacientes com esclerose múltipla pediátrica apresentam características também semelhantes às dos adultos. A maioria das lesões são relativamente pequenas, são lesões longitudinais extensas, com pelo menos 3 segmentos espinhais, que foram descritos no ADEM, na neuromielite óptica, em até 10% dos pacientes com esclerose múltipla. Devido às dificuldades com sedação, disponibilidade da ressonância, nem todas as crianças que receberam o diagnóstico apresentaram no início uma ressonância de início, de partida do cérebro e da medula espinhal no estágio inicial. Aí observou-se que novas lesões na coluna vertebral, clinicamente silenciosas, elas ocorrem em 25% dos pacientes com esclerose múltipla de início adulto nos primeiros anos da esclerose múltipla remitente recorrente. E a partir desse dado, sugere-se que talvez seja interessante também o monitoramento da atividade de doença na esclerose múltipla pediátrica, com a ressonância também da medula espinhal. Existem poucos estudos relacionados por enquanto, mas o que se observa é que a maioria das lesões da coluna vertebral nos pacientes com esclerose múltipla pediátrica ocorrem na coluna cervical e torácica. Então, daí a importância da gente valorizar também o estudo da medula espinhal em crianças. Existe ainda uma condição em que nós observamos que existem achados de imagem que são consistentes com esclerose múltipla nas crianças que foram avaliadas por alguma outra indicação clínica, além da desmielinização clínica. E essa condição foi chamada de síndrome radiologicamente isolada. Novas lesões nas imagens seriadas, sem que haja um ataque clínico associado, não vão atender aos critérios para esclerose múltipla. Então, eu tendo a imagem com um achado que seja sugestivo, porém não haja alguma clínica associada, eu não tenho como atender aos critérios para esclerose múltipla. Da importância de alertar na imagem para que testes paraclínicos, novos testes clínicos sejam realizados para avaliar se não há uma doença subclínica ou alguma evidência de um ataque anterior que não foi identificado. Então, respostas evocadas, visuais ou características da TC de coerência óptica consistentes com neurite óptica prévia podem ser utilizados para apoiar um evento desmielinizante prévio, que, com a evidência de uma ressonância apresentando disseminação no tempo e no espaço, pode chegar à confirmação de um diagnóstico de esclerose múltipla. Então, a imagem é importante para contribuir para o diagnóstico diferencial entre esclerose múltipla, ADEM, distúrbios inflamatórios do sistema nervoso central, distúrbios metabólicos e genéticos da substância branca. A distinção entre doença desmielinizante e doença herdada pode ser um desafio, e a ressonância surge também para tentar orientar no estudo desses diagnósticos diferenciais. Na esclerose múltipla, o padrão de imagem vai ser em T2 multifocal, com uma ou mais lesão periventricular, uma lesão justacortical, uma lesão no tronco cerebral, uma lesão na medula espinhal, acometendo pelo menos 3 segmentos, e lesões perpendiculares ao eixo longo do corpo caloso. Então, podemos ter uma ou mais lesões com hipossinal, ou lesões novas ao longo do tempo. Na imagem pós-gadolínio pode haver realce no início, e pode ainda estar associado com a mielite transversa extensa, longitudinal em 10% dos casos, ou lesões em T2 não simétricas, no caso assimétricas. Nessa imagem, nós temos, um paciente adolescente, que nós temos lesões periventriculares e justacorticais típicas.
E na imagem sagital nós temos uma forma ovoide periventricular típica, que são como se fossem dedos de Davison. Nessa outra imagem, o paciente também é adolescente, ainda na fase pré-púbere. Nós temos grandes lesões confluentes, que tendem a ser mais antigas, presentes bilateralmente, com a distribuição predominantemente periventricular e multifocal assimétrica. E na ponta de seta, nós temos novas lesões que são maiores, grandes, multifocais, com borda bem definida. Nessa outra imagem, nós temos lesões hiperintensas, nas quais nem todas são vistas na sequência FLAIR. E em T1, a gente tem... as da sequência FLAIR nem todas são vistas... ou melhor, em T1 a gente consegue ver melhor essas lesões hipointensas. E na sequência FLAIR, elas já não são todas vistas. Nessa outra imagem, na medula espinhal, nós temos a imagem sagital, em T2, que nós temos 3 níveis diferentes apresentados no axial, ao lado. Então, nós temos a ponta de seta mostrando para essas lesões laterais, laterodorsais menores, no nível axial, que não são tão claramente vistas no sagital. No ADEM, nós temos o nervo óptico acometido ou não. Em T2, as lesões tendem a ser multifocais, com bordas bem definidas, sendo observada uma rápida resolução após corticoide. Não havendo novas lesões ao longo do tempo na ADEM, com acometimento do nervo óptico. Em T1, elas são raras, menores que 20%. Na imagem pós-gadolínio é variável, podendo estar ausente, mas tende a haver um realce típico no momento dos sintomas agudos, quando acometer o nervo óptico. E a mielite transversa extensa longitudinalmente é comum nos pacientes que têm o envolvimento da coluna, podendo ainda haver um anticorpo MOG positivo em alguns pacientes. Lembrando, viu, Ilane, que a clínica é diferente. A criança vai ter encefalopatia. Então, se a esclerose múltipla, a criança não tem encefalopatia, né, clínica de encefalopatia, e na ADEM a criança tem clínica de encefalopatia. Certo. Aqui trazendo um paciente com história de déficits multifocais e encefalopatia. Como o professor falou, né? E que já parte do princípio da história para a gente já fazer esse diagnóstico diferencial. Temos lesões na substância branca multifocais, com envolvimento cortical e profundo da substância cinzenta ao nível do tálamo. E aí, com isso, chegou ao diagnóstico de encefalomielite disseminada aguda, né? Se eu for fazer algum outro comentário, doutor Paulo, o professor vai me ajudando. Na neuromielite óptica, que aí eu vou entrar agora, eu falei sobre a esclerose múltipla, e eu estou entrando em alguns diagnósticos diferenciais, algumas imagens para a gente poder ampliar o nosso leque diagnóstico. Em T2, temos lesões no nervo óptico, comumente extensas, que podem acometer o quiasma, e aí vai apresentar mielite transversa extensa longitudinalmente, lesões diencefálicas, padrões de imagem ainda semelhantes à ADEM em alguns casos. Então, nós temos lesões crônicas hipointensas. No pós-contraste, pode haver realce do nervo óptico ou do quiasma, também podendo realçar a coluna de alguma forma irregular. Algumas lesões subclínicas são mais raras. Na imagem de um paciente adolescente com mielite transversa, com a lesão medular extensa longitudinalmente. Nessas imagens sagitais em FLAIR, nós observamos que na porção craniana há uma extensa lesão medular, que a gente consegue ver nessa segunda imagem, que a gente não consegue ver por completo. Existem várias lesões hiperintensas, sem realce, que a gente vê pelas pontas de seta, na substância branca, e um padrão circunventricular, que inclui também lesão no corpo caloso. Nesse paciente, o teste da aquaporina 4-IgG foi positivo, com isso confirmando o diagnóstico da neuromielite óptica. Existe ainda a imagem da vasculite do sistema nervoso central isolada, que em T2 nós identificamos lesões bem definidas, que podem envolver também o nervo óptico e a coluna. Em T1, lesões com frequência já variável, após o contraste, há realce meníngeo e nas lesões corticais, e pode também apresentar uma ressonância onde TC normais. Na imagem, um paciente adolescente que apresentou inicialmente convulsões focais e, em seguida, evoluiu com mielite transversa e também encefalopatia e neurite óptica. Na ressonância, nós observamos uma rápida sucessão com áreas crescentes de alteração multifocal
difuso de hipersinal em T2, que afeta a substância branca, a medula espinhal, a substância cortical e cinzenta profunda. E a biópsia foi consistente com vasculite de pequenos vasos. Na doença mitocondrial, em T2, as lesões tendem a ser simétricas, comumente envolvendo núcleos da base, região periaquedutal, além de algumas lesões que podem simular infartos, que não vão seguir uma distribuição vascular, um território vascular bem definido. Em T1, as lesões são pequenas, como se fossem no aspecto cístico, e podem também estar associadas a algumas características sistêmicas, e o paciente aqui nesse caso, o paciente evoluiu com convulsões focais, cefalopatia, disartria, distonia, além de distúrbio do movimento hipercinético, que foi consistente com a presumida encefalopatia mitocondrial, que pode ser exacerbada, surgir em situações de infecção e vacinação recentes. Nas duas primeiras imagens, nós observamos alterações bilaterais marcantes no corpo estriado e alteração de sinal hiperintensas em T2. Na terceira imagem, já é uma imagem de segmento, nós observamos uma atrofia significativa consistente com necrose estriatal. Viu, Ilane, nessas doenças mitocondriais, principalmente a doença de Lee, que entra no diagnóstico diferencial, de AD, né, esclerose múltipla, principalmente AD, a gente tem que dar uma olhada também no tronco cerebral, que tem alterações na substância negra do tronco cerebral, periaquedutal, e lá no bulbo. Então, olhar os gânglios da base e olhar o tronco cerebral nas doenças mitocondriais. Que nesse nível não pegou, né? Mas seria interessante, né? Se a gente tivesse, né? Sim, sim. E ainda a mutação da DAS2, que pode apresentar em T2 nas lesões supratentorial, periventricular e na substância branca profunda, ainda podendo estar associada a lesões da cápsula interna, na medula e acometendo o quinto nervo craniano, além de lesões na coluna e nos tratos córtico-espinhais laterais. Após a injeção de contraste, a gente pode observar melhor lesões da coluna e no tronco cerebral, e a espectroscopia apresenta um aumento do lactato nas áreas que forem alteradas da substância branca. Nessa imagem de um paciente de 15 anos que tem essa mutação no DARS2. Observamos algumas alterações leves, né, da substância branca periventricular e uma anormalidade de sinal na coluna cervical posterior, que é até bastante extensa. E aí, por fim, são alguns outros dois diagnósticos, nós não temos imagem, mas a doença de Delos e a linfohistiocytose hemofagocítica. São alguns outros dois diagnósticos que a gente deve ter em mente. Então, em relação aos protocolos da imagem, é importante que a gente consiga, para fazer esse segmento da evolução da esclerose múltipla nos pacientes pediátricos, interessante que siga um protocolo de imagem que permita esse efeito comparativo entre as imagens. Com isso é importante que as imagens sejam padronizadas em 2 ou 3 dimensões, tenham uma orientação consistente, permita a visualização mais precisa das lesões novas, uma expansão. Se esse protocolo não for adequado, existe uma grande chance de perder essas novas lesões. Então, até a alteração de um campo de 1,5 Tesla para 3 Tesla faz diferença na avaliação tanto das imagens quanto da evolução, espessura, angulação, se há ou não a utilização do gadolínio nessa diferença de campo de 1,2, de 1,5 para 3 Tesla. E aí, então, assim, esse foco no protocolo, apesar de ser algo rotineiro, nesse caso vai fazer grande diferença. E ainda existe uma proposta, uma diretriz proposta pelo Grupo Internacional de Pediatria, que propõe um segmento desses pacientes com esclerose múltipla da seguinte forma, que a ressonância cerebral seja feita a cada 6 meses, para avaliar se há ou não evolução da doença. Lembrando que, após o início da terapia, o ideal é que a primeira avaliação seja feita após 6 meses. Existem estudos quanto ao acúmulo de gadolínio. Então, até que ponto vale a pena repetir esse exame com contraste? Então, após firmado o diagnóstico, o interessante é que seja feito o segmento sem contraste,
avaliando as novas lesões em T2. E aí, com isso, caso se identifique que sim, houve algum tipo de evolução, houve nova lesão, aí nesse caso é interessante que seja feito o gadolinho para avaliar a possibilidade de uma recidiva, de uma evolução diferente, de curso avançando, além do esperado. Então, o início da esclerose múltipla na infância vai afetar as redes neurais bem estabelecidas ou as que estão em amadurecimento. E a ressonância, como a gente comentou ao longo dessa discussão, é uma ferramenta importante para monitorar a atividade 2 na esclerose pediátrica. E é isso, doutor Pablo, o senhor tem considerações? O senhor concorda com essa questão do protocolo? O senhor acredita, acho que essa forma de repetir a imagem é interessante? A expressão do senhor, o que mostra para a gente? Ilane, primeiro de tudo, parabéns, né? Você mais uma vez foi muito bem e organizou a aula. Então, de parabéns. Ficou muito didática e só tenho a agradecer aí a dedicação. Né? Obrigada. Em relação, vamos por partes aqui. Primeiro, lembrar que abaixo dos 18 anos, 10%, a incidência de 10% de esclerose múltipla em criança, né? Abaixo dos 10 anos é mais raro, é 1% só a incidência. Esclerose múltipla pediátrica, né? Segundo ponto. Crianças acima de 12 anos, nós vamos usar os critérios de McDonald de 2010 e os mais atuais, né, de 2017. Então, crianças acima de 12 anos, nós vamos usar os critérios de McDonald de 2017, que foram atualizados agora em 2017, e raciocinar como fosse um adulto. E abaixo dos 12 anos, nós vamos usar aquele painel, né, do Internacional das Crianças, que os critérios que eu vou falar agora, tá? Sei. Então, a criança de abaixo de 12 anos, pelo Grupo Internacional Pediátrico Esclerose Múltipla, são 4 critérios, tá? Que a gente tem que usar em criança abaixo de 12 anos. Os critérios são esses. Se a criança tiver 2 ou mais episódios de CIS, que é uma CIS, uma síndrome clínica isolada, teve uma neurite óptica à direita, depois uma neurite óptica à esquerda, por exemplo. São 2 episódios de CIS separados por 30 dias entre um episódio e outros, em áreas diferentes do cérebro. Aí você já faz o diagnóstico. Você faz o diagnóstico de esclerose múltipla em criança abaixo de 12 anos, desculpa. Um episódio de CIS, né, mais uma ressonância, né, no follow-up. Essa ressonância feita mais 3 meses, apresentando uma nova lesão, em T2 ou em FLE, né, também ser firme o diagnóstico de esclerose múltipla em criança abaixo de 12 anos. Na criança, o outro critério do Grupo Internacional, tem alguém com o microfone ligado aí. Que cosa? Están aquí. Ilane, Pronto, fecha esse já. microfone aí. É alguém de fora, né? Tá? Bom, vamos continuar lá. Vamos continuar. Então, eu falei do primeiro critério, a criança abaixo de 12 anos, o segundo. Agora, o terceiro critério é se a criança tiver tido um ataque ABEM, né, com encefalopatia, faz um follow-up 3 meses depois e aparece uma nova lesão com critério de disseminação espacial, segundo os critérios de McDonald. Quais são os critérios de McDonald de disseminação espacial? Uma nova lesão subcortical, uma nova lesão periventricular, uma lesão na fossa posterior ou uma nova lesão medular, ok? E
criança. E pronto, são esses 3 critérios que a gente pode usar para fechar o diagnóstico em criança abaixo de 12 anos. 2 episódios de CIS separados por 30 dias, em áreas diferentes do sistema nervoso central. Um episódio de CIS e uma lesão nova na ressonância, preenchendo critério de disseminação espacial em um novo exame, né? E um ataque ADEN, que no follow-up apareceu 3 meses depois ou mais, uma nova lesão com critério de disseminação espacial. Lembrando que no ADEN a criança tem encefalopatia e a esclerose não tem, e as lesões do ADEN são maiores, né? Acima de 20 milímetros, geralmente, né? Tá? Então, ficou muito bom. Essas são as diretrizes que a gente tem que seguir, né? Lembrar que crianças acima de 12 anos vamos usar o critério Medston de 2010 e 2017, e crianças abaixo de 12 anos vamos usar esse critério do painel internacional do grupo pediátrico. E os diagnósticos diferenciais, a ADE, neuroneurite óptica, antiacopolina 4, né? A mutação do DARS2, que dá alteração do tronco cerebral e na medula, tá? A mitocondropatia. Ficou muito bom. Eu só dou os parabéns, viu? Excelente. Tá? E vamos prosseguir. Vamos agradecer a presença de todo mundo aí. Ficou gravado, né? E depois vamos disponibilizar aí no canal do YouTube para a gente ficar sempre revisando esses critérios que não são fáceis, né? Não é fácil fazer esse diagnóstico. Não, acho que é na prática mesmo, para fixar isso aí, né? A vivência Exatamente. prática. Fixar e ver onde procurar. Não, vamos procurar. Criança tem quantos anos? Menos que de 12. Então vamos ver aqui quais são os critérios. Tem mais de 12, vamos atrás dos critérios McDonald, tá bom? Tá, ok. Muito obrigada, doutor Pablo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo pela presença. Boa semana e fique com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.